Louvado seja Deus. Opa! Obrigado. Amém. Pode se assentar dando glória a Deus. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa que é importante na sua vida, preste bem atenção nisso, eu falo sempre isso. É você ler a palavra, é você conhecer a palavra, é você viver a palavra, é você praticar a palavra. Não adianta eu apenas ler como uma história, eu ler só apenas como né? Eu vejo às vezes alguns irmãos leem como se fosse uma metralhadora, assim, papapá. Não, irmão, é ler meditando, orando, pedindo a Deus, porque é vida para nós, é alimento para o nosso espírito. Deixa eu dizer uma coisa, você já sabe disso. Você é um espírito. Você é um espírito que tem uma alma que mora dentro de um corpo. Veja bem, muitas pessoas acham que nós somos só esse corpo, só olham para esse corpo, só cuidam desse corpo, só pensam nesse corpo. Mas não é isso. Tem que cuidar do corpo? Sim, claro que tem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos um espírito que tem uma alma, que mora num corpo, e o alimento do espírito qual é, irmão? A palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos ser supridos, estar nutridos, estar fortalecidos, porque senão nós somos alvo fácil do diabo. Senão o diabo vem com acusação, vem com mentira, vem com engano, vem com problema, e a gente cai facilmente. Por quê? Porque deixou a palavra de lado. Hoje não existe nada mais fácil no planeta Terra do que uma Bíblia. Há milhares de modelos, de traduções, de línguas, de versões. Nós podemos ter Bíblia, quantas Bíblias nós quisermos. Então, se é uma coisa que você precisa investir na sua vida, e eu vou falar uma coisa para você, não adianta só correr atrás de dinheiro, não adianta só correr atrás de faculdade, não adianta só correr atrás de namorada, não adianta só correr atrás de casamento, nós precisamos correr atrás da palavra de Deus, porque é ela que nos conduz ao Senhor. Deus fala conosco de várias maneiras, mas a forma mais prática que Ele fala conosco é através da palavra do Senhor. Todas as vezes que vem uma situação na sua vida, se você tem a palavra de Deus, você imediatamente tem um escudo. Você tem um escudo contra os dardos inflamados de Satanás. Então a palavra é necessária. Vai dar sono na hora de ler, vai dar cansaço, vai dar preguiça, vai dar vontade de assistir televisão, vai dar vontade de sair, jogar o futebol, conversar com amigo, vou fazer não sei o quê, mas você precisa ser firme. Eu vou investir tempo na palavra, tempo de qualidade, não é 5 minutos, não é 10 minutos, vou ler um capítulozinho, quem sabe eu leio mesmo. Não, querido, investe, vou pegar no mínimo 4 capítulos por dia, e quando chegar final de semana, vou pegar 5, 6, e você vai sair fortalecido. Aí quando vierem as lutas, as dificuldades, facilmente você vai vencê-las, por causa da palavra. Irmão, e não é porque eu sou pastor que eu estou falando disso. Muito antes eu não era nem convertido, eu já era apaixonado com a Bíblia, eu já lia a Bíblia, eu já procurava conhecer o que estava escrito lá, saber os princípios. É claro que eu não tinha o Espírito Santo para me inspirar e me instruir, mas eu já queria conhecer pelo menos as letras. Amém, irmão? Por favor, me escute a voz do Espírito Santo. Leia a Bíblia, conheça a palavra, medite, procure conhecer mais coisas a respeito dela. Amém, irmão? Vida eterna tem para você nas palavras de Deus. Amém, não amém? E eu estava lendo Filipenses. Eu fiz questão de ler 3 livros da Bíblia esse mês. Eu ia ler o 4 quando houve a situação com minha mãe. Então só deu para ler 3,5. Mas um dos que eu estava lendo era Filipenses. E logo no capítulo 3, no versículo 1, tem uma palavra que eu vou ler para você. Vou ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Vou ler para você na NVI. Olha para você ver que importante. Olha, o seu pedido de oração está ali, olha. Sempre tem um homem de Deus orando e clamando pelo seu pedido de oração. Você pode pôr o seu pedido de oração. Pode pôr, olha aqui para você ver, olha.
O Eduardo falou sobre primícias, ó. As primícias que foram depositadas ano passado, todas as pessoas que deram suas primícias, o ano inteiro nós oramos por você, tá bom, querido? E esse ano não vai ser diferente, você vai ofertar suas primícias, amém? Então, o que está escrito em Filipenses, capítulo 3, versículo 1? Diz assim: finalmente, meus irmãos, ele fala assim, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. E ele diz assim, o apóstolo Paulo: escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para você. Eu falei, epa! Então muitas pessoas às vezes não querem pregar uma mesma mensagem, ou uma mensagem parecida. O Eduardo pregou uma palavra muito parecida com o que eu vou ministrar hoje. Eu já há pouco tempo atrás, uma muito parecida. E quando eu vi Filipenses, tirou um fardo do meu coração. Paulo diz assim: não é cansativo, o quê? Pregar ou escrever as mesmas coisas. Ele fala assim, é segurança para vocês, é segurança para vocês. Aí Deus me mostrou uma coisa, preste atenção, sua criança, seu filho, como é que você ensina a sua criança, seu filho, um princípio? Falando apenas uma vez? Cadê? Você só fala com seu filho uma vez? O fogo está aceso, você fala com ela assim, opa, não bota a mão aí, porque vai queimar. Você só fala isso uma vez? Não, você fala muitas vezes. Eu fiquei pensando nessas coisas. Então nós precisamos, devemos, podemos e precisamos falar sobre alguns assuntos várias vezes. Várias vezes. Isso não é cansativo, é alegria para nós. E outra coisa, uma vez, vocês todos conhecem, o pastor Luciano Subirá estava na minha casa, e eu e minha esposa estavam conversando com ele sobre uma passagem da Bíblia, e ele respondeu logo, capítulo tal, versículo tal. Eu falei, mas não deu nem tempo da gente pensar. Ele falou assim, ô Johnny, presta atenção, eu pego um livro da Bíblia e leio 40 vezes, no mínimo eu leio um livro da Bíblia. Então é bom você conhecer um assunto muitas vezes, aí fica fácil, aí você sabe como lidar, como se proceder, como agir. E outra coisa também, eu fiquei lembrando da minha época de exército. Irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Você ouvia as mesmas ordens todos os dias. Todos os dias você ouvia as ordens. Todos os dias você marchava, todos os dias você prestava continência, todos os dias você aprendia. Aí sabe o que acontece? Quando você sai no final de um ano, porque o cara quando entra no exército, é adolescente, pós-adolescente, é menino, o cara está com a mãe arrumando a cama dele ainda, mãe, onde é que eu guardei meu chinelo, que eu nem sei onde é que está meu tênis, a meia em cima aí ele sai de lá, meu filho, ele sai de lá homem. Ele sai de lá homem. Eu porque não trouxe as fotografias, mas se Deus permitir, domingo que vem eu vou mostrar para você ver a foto, 6 meses antes de eu entrar para o exército, como é que eu estava, e 6 meses você vai ver eu dentro do exército, recebendo medalha de honra ao mérito, como é que muda. Mas todo dia eles ensinam a mesma coisa, eles batem na mesma tecla, e você aprende. Então preste atenção, coisas que são pregadas mais de uma vez, tem um propósito. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos fortalecer. Você está aqui ainda comigo, irmão? Glória a Deus. Então, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre perseverando em todo o tempo. Porque às vezes a gente persevera em muitos momentos da nossa vida, mas tem não, esse eu não dou conta. Esse eu vou desistir, esse eu não vou, não, esse foi muito para mim. Irmãos, Jesus perseverou em todo o tempo. Jesus no Getsêmani, chorando, lágrimas de sangue, suor de sangue, sabendo que a cruz do Calvário estava a horas dele, os discípulos, os amigos, irmão, não tem coisa pior do que amigo te abandonar. Eu sei bem o que é isso, não tem coisa pior. Os amigos dele foram dormir, o outro foi trair,
aquelas pessoas que ele confiava, aquelas pessoas que ele deu oportunidade, aquelas pessoas que ele tirou lá do mar pescando, e pôs ele como discípulos do Cordeiro. Ele não desistiu, ele perseverou. E você persevera? Alô? Você persevera? Silêncio. Troca meu microfone, não está saindo som não. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus 13, versículo 8. Persevere em todo o tempo. Acharam, irmãos? Hebreus 13, 8, posso ler? A Bíblia diz assim, o que a Bíblia diz, irmãos? Jesus Cristo, diz o quê? É o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso quer dizer o quê? Que ele é imutável, ele não muda, ele persevera, ele permanece. Amém, irmãos? Então, nesse tempo de dúvidas, de incerteza, na política social, na questão financeira, precisamos o quê? Permanecer firme, porque Deus não mudou. Eu não sei pelo que você está passando, alguns eu sei, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é o mesmo. Você precisa permanecer confiando que Ele vai agir. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, e eu estou aqui hoje para te encorajar: não desista, persevera, porque Jesus continua sendo o mesmo. Amém, irmãos? Então ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, e as suas promessas de bênçãos, provisão e prosperidade não mudam. Olha Eduardo, olha o testemunho que Eduardo deu aqui agora. Se você fosse olhar, porque eu discipulo Eduardo, semana sim, semana não, ele está lá na minha sala, e a gente sempre orando, pedindo Deus força, direção, e Deus vai agir, Deus vai pôr a mão, e ele perseverou. O que aconteceu? Pronto. Agora, se você desiste no meio do caminho, a bênção está na porta. A bênção está na porta. Persevera. Amém, irmãos? Deus continua sendo o mesmo, e suas promessas de bênção, de provisão, de prosperidade não mudaram, elas permanecem e são as mesmas. Amém? Então, o grande problema é que alguns estão se esquecendo de quem é Deus, e o que Ele pode fazer, e estão desanimando ou desistindo de buscá-lo, confiar e depender dEle, e por isso não estão desfrutando das promessas. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Às vezes a gente olha para um líder e vê o líder falhar. Às vezes a gente olha até para um pai, ou para uma mãe, ou para um chefe, e vê ele falhar em alguma coisa, e foca em Deus. Ah não, o chefe falhou comigo, o meu pai falhou comigo, o meu líder falhou comigo. Irmão, todo mundo pode falhar, Deus nunca falha. Não é porque a pessoa falhou com você que Deus falhou. Ele persevera, Ele está continuando. Você só está sendo testado. Deus está só preparando você para algo grande e maior. Amém, querido? Então, a primeira coisa que precisamos saber é: o que é perseverar? Eu já falei isso aqui outras vezes. O que é perseverar? A gente fala assim, né? Tantas vezes, nós precisamos perseverar. Mas o que é perseverar? O que é perseverar? Perseverar, irmão, é ter constância, é persistir, é não desistir, mesmo diante das dificuldades, é continuar no propósito de Deus em todo o tempo, não desistir.
Perseverar é não desistir. Pastor, mas eu já estou orando há um ano. Pois é, ele também orou um ano. Quando chegou no final do ano, Deus abençoou. Deus só estava vendo se ele estava perseverando. E ele foi, enquanto ele estava orando, Deus estava tramando todas as coisas, preparando tudo, encaixando tudo. Pronto, e na hora chegou. Chegou tudo. Murilo já vai nascer em berço de ouro. Olha lá para você ver. Não é verdade? Deus é assim. Deus é assim. Ó, o Murilo gostou. Sabe o que eu falei de Murilo? Ele já ficou todo assanhado ali, ó. Aleluia. Eu quero ler um texto que você já conhece bem, mas o apóstolo Paulo disse que é bom ensinar de novo. Abre, por favor, Josué, capítulo 6, de 1 ao 5. Josué. Capítulo 6, versículo do 1 ao 5. Não estou falando nada, mas vou cantar. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Não é assim a dica que a gente cantava? É, ué. E as muralhas cairão. O que diz lá, irmãos? Vou ler na minha versão. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué. Irmão, olha a importância de ouvir a Deus. Josué era um homem de oração, Josué era um homem de jejum, Josué era um cara que estava sempre aos pés de Moisés, sendo discípulo dele. Ele ouviu Deus falando com ele. Deus disse para Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeeis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em sua frente. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu dar uma parada aqui. Olha a importância de ouvir a Deus. Se eu não tenho intimidade com Deus, eu não vou ouvir a Deus. Ou, se eu não tenho intimidade a Deus, eu não vou crer nas coisas que Ele vai falar para mim, e não vou agir da forma como Ele instrui. Este homem, Josué, era um homem de guerra, era um general, não era um homem de ficar esperando muita coisa, era um homem de partir para a guerra. Mas ele aprendeu, no tempo de andar junto com Moisés, a ouvir a Deus. Ele aprendeu a ser íntimo de Deus. Então, quando eu falo com você para ler a palavra, para ouvir a palavra, é com essa finalidade. Deus quer algo maior para você, Deus quer coisas melhores para você, mas você precisa ser sensível à voz dEle. E Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar, Ele vai abrir portas, coisas que você nem imagina vão acontecer. Mas existe um preço. Qual é o preço? Orar, buscar, jejuar, ler a palavra, ouvir Deus. Quando você estiver ouvindo, lendo a palavra, você diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas de tua lei.
Ele vai desvendar os teus olhos. Você vai ver coisas tremendas. Amém ou não amém, irmão? Então ele acabou de ouvir. Eles estavam diante, estava ali Josué, com o exército, diante da maior fortaleza da época. Não existia fortaleza como Jericó. Então, ele ouviu de Deus o quê? Falou aqui, Josué, eu vou entregar a você essa cidade. Muitas pessoas falariam assim: ah, que é isso, Deus? Isso não é para nós não. É muita areia para o meu caminhão. Muita gente ia falar isso. Mas ele não. Ele não quis nem saber. Deus falou que vai entregar essa muralha à nossa mão. Eu vou acreditar. Ele falou: o que você tem que fazer? Você vai juntar os seus soldados, vai colocar os sacerdotes na frente, vai colocar a arca da aliança e vai dar voltas, em voltas dessa muralha. Irmão, eu e você já conhecemos a Bíblia, mas ele ouviu isso há muito tempo atrás, e nunca tinha ouvido nada parecido, mas ele confiou. E eu estou só falando, não é para você cantar não, mas os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, não é verdade? Ele falou: como é que é, Deus? É para dar volta? Vamos dar tudo. Cadê os soldados de guerra? Cadê a turma da lança, da espada? Cadê a turma da luta, da briga? Cadê a turma? Pode fazer filinha, todo mundo atrás aqui. O que é que nós vamos fazer? Dar voltinha. Ah, como é que é? Deus mandou, você entendeu? Às vezes Deus vai mandar você fazer coisas que aos seus olhos você vai fazer assim: não é possível. Faça, obedeça ao Senhor, que no final o seu milagre vai acontecer. Amém, irmãos? Então ele fez isso, seguiu, e ele falou: olha, quando chegar nós vamos dar um grande grito, e essas muralhas vão cair. Eu vou falar para você que muralhas são essas. Então, a maioria de nós conhece a história de Josué, e como Deus o escolheu para liderar o povo na conquista da terra prometida. No caminho dessa conquista, ou logo no começo dessa conquista, a primeira cidade a ser derrotada chamava-se Jericó. Você sabe o que Jericó significa? Você já pesquisou? Você tem que ler Bíblia. A gente lê a Bíblia, às vezes deixa passar as coisas, mas, sabe, você tem que ouvir Deus. Deus falou assim: você sabe o que significa Jericó? Eu falei: sei não. Eu falei: então vai lá pesquisar. Jericó significa perfumada. Depois eu explico por que é perfumada. Então, Jericó significava perfumada, uma das cidades da Palestina, situada às margens do rio Jordão. Era uma grande fortaleza. Então, quando você vai pesquisar sobre Jericó, existem informações discrepantes umas nas outras. Eu hoje estava vendo, mas diz que Jericó tinha 4.018 quilômetros. Eu já li em outros lugares que Jericó tinha 32 quilômetros de circunferência. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu estou acreditando mais em 4.018, porque no último dia Deus mandou dar 7 voltas em volta. Se fosse 7 voltas em volta de 32 quilômetros, duraria muito mais de um dia, não é verdade? Então ela tinha 4.018 quilômetros de extensão. As suas muralhas tinham 12 metros. Eu já li lugares que falavam que eram 9, mas aqui é 12. Já li lugares que essas muralhas eram do muro de fora e muro de dentro, e as casas construídas em cima para segurar uma, segurar a outra. Não, era uma coisa enorme. Tinha 12 metros de altura, 34 torres de vigia. Soldados em todos os 4.018 metros de extensão da muralha, tinham 34 torres de vigia, e essas muralhas eram tão largas, diz o estudo que eram cerca de 8 quilômetros, cerca de 8 metros e meio de largura. Pensa numa muralha de 8 metros e meio de largura. Daqui, lá, tem 11 metros. Então a largura era daqui a pelo menos essa câmera aí, ó. Era uma coisa muito grandiosa.
e as carruagens andavam em cima, de tão larga que era isso. Então, qual era o primeiro desafio? Primeiro, versículo 1 diz o quê? Jericó estava completamente fechada por causa dos hebreus, ninguém saía nem entrada, era impossível alguém entrar naquela cidade, porque ela estava completamente trancada, e muito bem protegida pelos seus exércitos, e por essa muralha enorme e intransponível. Se olharmos com os olhos naturais, diriam, vamos desistir, porque é impossível transpor este obstáculo, e assim que muitas pessoas se sentem e declaram diante de algumas situações difíceis. Olha para mim, por favor. Uma das coisas que vão acontecer durante a nossa vida são dificuldades, são problemas. Jesus nos alertou contra isso. Ele disse que no mundo o quê? Nós não teríamos aflições? Vamos ter aflições. E algumas dessas aflições, as pessoas dão uma olhada para elas e falam assim, Gilberto, vou desistir, é muito grande, eu não vou conseguir romper. Irmão, eu sei que tem coisas que nós, realmente, na nossa capacidade, nós não vamos conseguir, mas nós temos que confiar, é no Senhor, porque se Ele disse que você vai conseguir, você vai conseguir. Se Ele disse que você vai avançar, você vai avançar. Se Ele disse que você vai conseguir, você vai conseguir. Você não pode desistir, você tem que perseverar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você de novo. Você está ouvindo a Deus? Ele falou que é para continuar? Ele falou que esse negócio que você está mexendo é para você? Essa é a questão. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, orei, perseverei e jejuei e não deu certo. E eu falei, Deus falou que esse negócio era para você? Não, eu que estava com vontade. Eu falei, mas você orou e falou isso com Deus? Porque Deus tem compromisso. Olha, Jeremias diz assim, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Deixa eu dizer uma coisa, Deus vela pela palavra dele para que ela se cumpra, e o que ele falou vai cumprir na sua vida. Você não pode desistir, você tem que continuar perseverando contra toda e qualquer dificuldade, amém? Mas o que Deus disse no verso seguinte, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Ou seja, era impossível entrar naquela cidade, quanto mais derrotá-la. Mas ao mesmo tempo Deus promete ao seu povo que a vitória já estava garantida. Eles só precisavam acreditar e obedecer às suas instruções. Aonde eu encontro as instruções de Deus? Aonde? Na palavra. Eu encontro as instruções de Deus na palavra. Agora não é lendo 2, 3 versículos por dia, uma vez por mês, não. É diariamente, é todo dia, é perseverando, e Deus vai falar com você. Fecha a porta do seu quarto, ora, fala, Senhor, me revela a tua palavra, me mostra qual é o caminho, onde eu estou errando, o que eu estou fazendo, o que o Senhor quer, pronto, Ele vai te mostrar. Você tem que confiar. Eu lembro dos amigos de Daniel, quando o rei falou assim, ó, quem não se prostrar diante da minha imagem, vai para a fornalha, e eles não se prostraram, e o rei partiu para cima deles, o que eles falaram? Falou, rei, se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, se não, pode ter certeza, diante do seu Deus, nós não vamos nos dobrar, não vamos nos ajoelhar. Ah, é? Então toma vocês dentro do forno, dentro da fornalha. Irmão, aconteceu alguma coisa com eles dentro da fornalha? Aconteceu nada. Aliás, aconteceu um encontro maravilhoso, né? Eles encontraram o Rei da Glória lá naquele lugar. Encontraram o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, o El Shaddai, o Elohim. Pois é. Então nós estamos falando sobre perseverar. Sabe qual é meu grande sonho? O meu grande sonho hoje,
que você saia daqui perseverando em todas as áreas da sua vida, que você não desista em nada, que o meu telefone toque, você falando assim: pastor, venci, perseverei, orei, li a palavra, ouvi a voz de Deus, e o resultado está aqui. Que coisa mais gostosa. Ouvi o testemunho semana passada do Juninho, hoje eu ouvi o testemunho do Eduardo. Que coisa mais gostosa de ouvir isso. Da Gláucia. Ah, Gláucia, o que é isso? Gláucia vai ter que fazer já contou para todo mundo? Vou fazer sessão, mais ou menos, vou fazer sessão, como é que chama aqui? Eu estava pensando em revelamento, sessão revelamento aqui, mas já que você quer testemunho, amém? Vamos continuar aqui. Obedeça às suas instruções. O mesmo Deus que disse a Josué está dizendo para você hoje. Quantos querem ouvir o Senhor? Ele diz assim: a situação pode estar toda complicada, as portas podem estar fechadas, muralhas que aos nossos olhos são intransponíveis, incertezas, dúvidas, crise por todos os lados, mas Deus disse: confie em mim, creia na minha palavra, porque eu já entreguei a vitória nas suas mãos. 1000 cairão à sua direita, 10.000 cairão à sua esquerda, mas você não será atingido. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia. Pergunta: o que você faz quando as coisas que Deus promete parecem estar distantes e difíceis de realizar? Algumas coisas parecem que estão até contrárias àquilo que você está precisando. Você faz o quê? Você desiste do que Deus prometeu, ou persevera confiadamente, avança e vai até alcançar? O que você faz, de verdade? O que você faz? Quase 80 pessoas saíram dessa igreja. Tive que vender meu carro para pagar as contas, tive que vender os ar-condicionados da igreja, tive que vender mais de 100 cadeiras, tive que sair. Estamos com um processo na justiça há mais de 6 anos. O pastor chegou para mim e falou assim: você já está muito velho, está na hora de você desistir do ministério. Isso é 6 anos atrás, eu continuo aqui. E Deus, orando, buscando, instruindo, dando aula, célula, irmão, tudo acontecendo, tudo correndo, fazendo o melhor que a gente consegue. Então quero dizer uma coisa para você, ouvindo testemunhos lindos, esses testemunhos que vocês contam, eu tomo como parte minha também, falo: Senhor, eu tenho parte nisso, e eu vibro nisso, então a minha alegria é muito grande nisso. Então, você faz o quê? Você tem razão, eu estou velho mesmo, vou fechar a igreja, é verdade, né? Para que continuar? Bobagem, né? Eu tenho profissão, aliás, eu tenho muitas profissões, carteira assinada em várias coisas, tenho filhos que ganham muito dinheiro, tranquilamente, o dízimo deles me sustentam assim. Vou desistir? Mas foi para isso que Deus me chamou? Para desistir? Para desanimar? Para abandonar? Não, querido, deixa eu dizer uma coisa, na hora que Ele não quiser, Ele vai chegar e falar assim: pode descansar, pode jubilar, e eu vou com alegria. Acabei a carreira, guardei a fé. Então deixa eu te falar uma coisa: enquanto Deus não falar com você, você não desiste. Enquanto Deus não falar com você, você persevera, você continua lutando, avançando, marchando, confiando, crendo, olhando para o alto. Amém, irmãos? Você pode olhar para aquela muralha até com desdém e falar assim: tu vai cair, e ela vai cair. Amém ou não amém, irmãos?
Então vamos continuar. Então, eu quero ler outro texto para você. O Paulo Henrique cantou muito. Aí, ó. Misericórdia. Eu sei que demorou muito hoje. E o Duardo também ficou 3 horas fazendo. Nunca vi testemunho. Eu quero ler. É por causa da ceia mesmo. Quero ler outro texto para você que deseja perseverar no caminho de uma vida vitoriosa. Quantos querem? Então abra Hebreus 10, 35 e 39. Acharam, irmãos? Acharam? Hebreus 10, 35 ao 39. A minha versão diz assim: por isso, façam o que, irmãos? Não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão. Ela será ricamente o quê? Recompensada. Então nós receberemos recompensa por confiarmos. Confiarmos em quem? No Senhor. Vocês precisam perseverar. Aleluia, que palavra boa. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, quando, irmãos? Recebam o que? O que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Aí vem o que, irmão? E o que? E se retroceder, não me agradarei dele. Irmão, olha para mim, por favor. Preste atenção. Já pensou você fazer alguma coisa que desagrada a Deus? Uma das coisas que desagrada a Deus é o quê? Que nós acabamos de ler agora. Retroceder. Nós não fomos chamados para retroceder. Você tem que entender que Deus tirou você lá do mundo, lá do Egito, lá do inferno, e trouxe você para quê? Para onde, irmão? Para ser filho. Você é um escolhido, você é uma pessoa especial. Deus espera de você algo muito maior. Retroceder, Ele não espera de você nunca. Nós, porém, diz ele, não somos dos que retrocedem, e são o que? Destruídos, mas dos que creem, e são o que, irmão? Amém. Nós somos daqueles que creem, e somos salvos, amém, irmão, no nome de Jesus. Então essa passagem diz que não podemos abrir mão da confiança que nós temos no Senhor, porque ela, nossa confiança, será ricamente recompensada. Diz ainda que precisamos perseverar para recebermos o que Deus prometeu. No caso de Josué, mesmo diante daquelas muralhas tão grandes, ele conquistou aquela cidade de uma maneira sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe, às vezes nós temos a mente limitada, e a gente fica achando que Deus está limitado às nossas limitações. Aquilo é tão difícil. Rapaz, misericórdia, tira essa palavra do seu dicionário. Isso pode ser muito difícil para você. Para Deus não tem dificuldade nenhuma. Ele não está limitado às coisas que eu e você conhecemos. Ele faz um milagre, Ele faz uma mudança, Ele faz coisas tremendas e absurdas, que nós ficamos assim, sem entender. Então você pode esperar, confiadamente, porque Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir na sua vida, no nome de Jesus Cristo, amém? Então, ele conquistou a Jericó de uma maneira sobrenatural. Tudo por quê?
mesmo que as instruções de Deus não fizessem sentido, o que era caminhar em volta durante 7 dias, o que exigiu dele muita fé e confiança, além de esforço físico, ele não retrocedeu, perseverou e obteve o cumprimento da promessa. Amém, irmãos? Eu gostaria de continuar por mais um pouquinho agora, mas sabe, eu quero participar dessa ceia hoje com você, dentro do seu horário. Nós temos assim alguns convidados, né? Pessoas tão lindas, pessoas tão importantes, mas eu vou mandar. Tem alguém que não está na rede do culto presencial? Alguém não está na rede? Alguém pode acrescentar eles para mim? Por favor, acrescentar eles na rede. Quem mais? Você também não está na rede? Vocês duas não estão? Acrescenta as duas para mim. Eu vou mandar os últimos 3 tópicos para você. Tá bom? Quem não está? Gilberto não está na rede também. Alguém, por favor, acrescenta eles na rede, por favor. Amém? Então, quero dizer para vocês o seguinte, irmãos. Muitos não recebem porque estão desistindo, parando, antes de receber o que? As promessas. Amém? Os irmãos da ceia, vamos preparar já de uma vez, por favor. Outra coisa, Deus disse que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém ou não amém? E eu vou mandar para vocês esse finalzinho. Oh Senhor, o que nós temos ouvido até agora, o ano já está terminando, e Deus quer nos ensinar sobre a importância da fé e da obediência. Irmãos, me empresta esse livro aí, por favor. Eu vou orar agora. Eu orando ao Senhor, sobre qual o tema para o nosso ano de 2023, de uma forma tão maravilhosa e tão sobrenatural, esse livro chegou na minha mão. Esse livro chama A Deslumbrante Jornada de Andar com Deus. Olha para você ver. Deslumbrante. E ele coloca aqui, o caminho da fé. Irmão, isso ardeu no meu coração. E se Deus permitir, nós vamos fazer um banner do tamanho dessa parede aqui, dizendo, 2023, o caminho da fé. Nós queremos andar 2023, movidos pela fé. Fé que agrada a Deus. Amém, querido? Então, Léo, antes de ir embora, amém. Eu queria convidar você a ficar de pé, por favor.